Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo aqui hoje. Eu sou o Ricardo e eu serei o host do Black Yellow Brasil nessa edição do programa. Como vocês já rotineiramente conhecem, a voz aveludada do Danilo não vai se fazer presente hoje, então eu vou estar comandando essa bagaça aqui, junto com o meu amigo Germano Coutinho. Por favor, Germano. Podcast número 55, número altamente sugestivo depois da partida contra os Jaguars. Infelizmente, essa lapada que a gente levou. Vamos embora. Eu e o Ricardo aqui vamos comentar esse jogo e tudo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 coisas que aconteceram no jogo a gente vai comentar. Vamos embora. Como o Germano antecipou, por ironia do destino, a gente vai estar apresentando hoje para vocês a edição número 55. Como vocês podem lembrar, 55 foi o número de passes que Ben Roethlisberger lançou no domingo contra o Jacksonville Jaguars. Outra coincidência é que Big Ben teve 5 interceptações na partida. Então, sem mais delongas, né? A gente já pode ir direto ao assunto principal que rondou a partida, que está na figura do Todd Haley. O Haley fez um gameplay que novamente gerou bastante questionamento. No início da semana passada, eu já havia postado no Twitter, quando viu o número que o Jaguars era a pior defesa contra o jogo terrestre e já parecia ser uma tragédia anunciada. O Steelers vai jogar com Big Ben na shotgun. Eles vão abandonar o jogo corrido com Le'Veon Bell. E foi exatamente isso que aconteceu. O Steelers não correu contra a pior defesa contra o jogo terrestre, tendo possivelmente o melhor running back da liga, que vinha de uma semana bastante inspirada do jogo contra o Ravens, vinha com um jogo de mais de 150 jardas de scrimmage, finalmente tinha pegado o ritmo da temporada, a gente vai lá e novamente abandona ele. Germano, você compartilha dessa impressão que eu tive ou não? Compartilho sim, Ricardo, compartilho. Como você falou, a defesa dos Jaguars, ela estava muito ruim contra o jogo terrestre, e afinal de contas temos o Bell, né? O Bell, todos já sabemos da capacidade dele de correr com a bola, de ser um game changer pra gente. Agora sim, foram apenas 15 tentativas de corrida do Bell para 47 jardas, uma média nada boa, e assim, a gente também tem que entender que o Bell não está sendo o Bell que a gente conhece, o Bell das temporadas passadas. Nessa temporada ele está tendo um desempenho pior. Não se sabe se é porque ele não participou do training camp, enfim, não se sabe exatamente o motivo, mas ele está tendo realmente um desempenho pior do que nas temporadas anteriores. Contra os Ravens, que foi quando ele teve uma boa partida, uma ótima partida na verdade, ele teve mais de 30 tentativas. Então assim, é aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente botou ele para correr mais de 30 vezes e deu certo. Contra os Jaguars não, botamos para correr apenas 15 vezes, claro, 15 vezes por nuances do jogo. Quando ficamos atrás do placar, não fazia mais tanto sentido a gente ficar correndo tanto com a bola. Precisávamos administrar melhor o relógio, e isso é melhor através de passe. Então, tem também esse lado do Bell, que ele não está desempenhando a mesma coisa que nos anos anteriores, temos que entender isso. E outro fato também, Ricardo, é que o Big Ben, ele chama muito a responsabilidade para si no jogo aéreo. Ele costuma ganhar jogos com passes, com o jogo aéreo. Então isso é comum, quando os Steelers ficam em situação atrás do placar, quando eles estão, digamos assim, em perigo no jogo, o
que mais acontece é o Big Ben tomando as rédeas do ataque e lançando passe. Ele já ganhou diversos jogos pra gente lançando passe, o que não aconteceu nesse último, porque, infelizmente, ele lançou 5 interceptações, não jogou bem. Na verdade, o ataque inteiro basicamente não jogou bem, exceto o Antonio Brown, que o Antonio Brown é o pica suprema das galáxias. É impressionante aquele cara. Me desculpem quem acha que o Julio Jones é o melhor wide receiver da liga. Eu entendo realmente o Julio Jones é um baita wide receiver, mas pra mim ninguém supera o Brown. O Brown é um cara fenomenal. O Brown tá acima de todos nesse momento. Então, concordo sim, Ricardo, com essa visão. Coincidentemente, hoje, Mike Tomlin comentou isso que você falou, Germano, ao longo da sua fala, que o Steelers joga para ganhar e meio que falou, pelas entrelinhas, que quem está do outro lado, como a torcida e a imprensa, não entende de um desenrolar de um jogo e as circunstâncias que podem levar ao gameplay, que não revelam de fato a real intenção dos Steelers no plano de jogo. Então, fui pesquisar um número para ver se pelo menos se corroborava com o que o Tony falou. E achei esse bastante curioso. Como eu comentei, Tony disse que o jogo terrestre foi largado pelas circunstâncias dos jogos, mas o Steelers, na metade do terceiro quarto, quando estava ganhando por 9-7, estava com a posse de bola, naquele momento da partida, lembrando, metade do terceiro quarto, Big Ben já tinha 31 passes lançados e Bell só tinha 12 corridas. O balanço não existiu. Big Ben, no seu programa de rádio hoje, disse que o time não correu porque o box do Jaguars, estava extremamente lotado e isso só reforça um pouco mais como o jogo dele foi mais fraco. Que um box lotado, o que a gente imagina? Secundária, jogador com homem a homem, é uma leitura mais fácil. Você não vai ter linebacker em zona e tudo mais, descendo muito. E mesmo assim a gente viu o que aconteceu. Para mim não tem justificativa. Tony vai tentar apaziguar, obviamente, vindo falar com a imprensa o lado dele, mas é muito complicado entender o que se passa na cabeça do Sr. Todd Haley e por que Mike Tomlin não intervém nisso. O ataque do Steelers é apático, não é de agora. A gente toda semana fica feliz pela vitória e tudo mais, mas a gente sabe, todo mundo aqui sabe, que o ataque dos Steelers não se desenvolveu bem ao longo dessa temporada, principalmente, embora já seja um problema de anos anteriores. E o Haley, o Big Ben, Tomlin, até o Art Rooney comentava, o Big Ben não tem um alvo alto, a temporada passada o Big Ben só tinha Antonio Brown e Bell, quem merece ter Kobe Hamilton com wide receiver número 2? É aquele chororô de sempre. Então, Bryant voltou, trouxeram o Vince McDonald. O ataque está completo, tem todas as suas peças essenciais de skill position, pelo menos. Obviamente, o Gilbert fora prejudica bastante, mas isso é algo que a gente deixa para falar um pouco mais na frente. Eu quero focar mais em termos de skill position. A gente tem potencialmente 3 playmakers em Bell, Brown e Bryant. 3 jogadores capazes de mudar o cenário de um jogo. E o ataque continua sem se desenvolver. Foram 3 idas para a Red Zone e 3 field goals. O problema na Red Zone continua. Mike Tomlin falou hoje, primeira vez, inclusive, que eu vejo o Mike Tomlin reconhecendo problemas na Red Zone. Disse que tem muito trabalho a fazer para corrigir o posicionamento de time e tudo mais quando o campo está curto. Ele meio que falou, o Steelers tem um playbook, é um time bastante... O Steelers tem um ataque bastante vertical e isso acaba prejudicando quando o time está em situação de poucas jardas, o time trava. Outros problemas também, se a gente for enumerar em termos de produção. No início da temporada, eu botei na Bold Prediction que o Steelers marcaria 30 pontos em todos os jogos dessa temporada. E a gente sabe que até agora isso não aconteceu. Então, fui pesquisar também o número. Nos últimos 19 jogos, o Steelers só anotou mais de 30 pontos em 3 partidas. Ataques poderosos, como o do Jaguars, já marcaram mais de 30 pontos nas 19 partidas em 4 jogos. Colts, apesar dos problemas,
marcou mais de 30 pontos em 5 jogos. Titans marcou mais de 30 pontos em 5 jogos. Dolphins também em 5 jogos. E o Steelers em 3 jogos. Por muitos anos, Todd Haley tá desde 2012 no Steelers. Eu questionei o trabalho dele só no início. Depois eu aceitei o que ele quis implantar. Acho que ele tem um pouco de mérito no desenvolvimento do Bell para se tornar o que ele é. Mas como um chamador de jogadas que ele é do ataque, tá lamentável. E por mais que tenha gente que tenta defender, dá murro e ponto de faca. Todd Haley, houve críticas, o Bell fala na imprensa que não correu o suficiente, chega o De Castro, fala que o talento da equipe não está sendo usado da melhor maneira possível, chega o Jesse James, fala a mesma coisa, fala que o ataque está sendo subproduzido, que está aquém do que realmente pode. E ninguém tem resposta para isso. Perguntaram tanto pro De Castro quanto pro Jesse James o que acontece pro ataque dos Steelers não produzir. E eles falaram, se eu soubesse a resposta, seria a primeira pessoa a falar nos encontros dos times. Não tem uma resposta exata para isso. Só Todd Haley. Todd Haley é a melhor defesa da NFL que pode fazer para anular o nosso ataque. Existem várias críticas acerca do Todd Haley e eu acredito que a maioria delas sejam corretas. Como você falou, Ricardo, nosso ataque, pelo menos no pessoal, ele devia ser um dos melhores da liga, devia anotar rotineiramente mais de 30 pontos, devia ganhar jogos pra gente, mas estamos vendo que isso não é o que acontece. É complicado você ouvir dos próprios jogadores, como você também acabou de colocar, que eles não sabem porque o ataque não tá rendendo tanto. E na minha opinião, isso é devido a 2 fatores principais. Primeiro, há uma certa regressão do Big Ben, certo? Porque o Big Ben não tem jogado bem, e pelo menos nessa temporada ele não tem jogado tão bem quanto a gente espera. Poxa, o Big Ben vem aí de, na temporada retrasada, de jogos seguidos com 6 passes para touchdown. Então assim, até pouco tempo atrás, ele realmente estava, acho que no seu ápice. Talvez nessa temporada, a gente esteja começando a ver realmente o declínio dele. Mas, independente se ou não, um dos fatores, na minha opinião, é uma certa regressão do bem. Não sabemos a quantidade disso, o nível dessa regressão, mas que ela existe, para mim tá claro. E o segundo fator que é o mais importante é realmente o trabalho do Todd Haley, é o play calling, é o play call, na verdade. É incrível como as nossas jogadas parece que são de um número pré-determinado, que são 5, 6 jogadas que a gente tem ali, que a gente usa no decorrer do jogo e não sai daquilo. Por exemplo, depois dessa derrota contra os Jaguars, a torcida caiu muito em cima do Todd Haley, e com razão, na minha opinião, e até fizeram um desenho, que a gente até postou nas redes sociais do Black Yellow BR, que era basicamente o seguinte, era o quê? Terceira para poucas jardas, para 1 a 2 jardas, play action e bola longa, era terceira para uma quantidade média de jardas, para 5 jardas, screen, era trabalho na red zone, em vez de correr com a bola na linha de 3, não, é passe pro Antonio Brown. Poxa, é complicado, parece que o nosso ataque não tem diversidade. A gente vê outros times na NFL com ataques bem piores do que o nosso, pelo menos no papel, que consegue ganhar jogos por causa de uma diversidade das jogadas. Mas nós não. Parece que a gente tem um determinado set de jogadas que a gente só fica neles. E os adversários já estão sabendo disso. Sinceramente, eu não vejo mudança nesse ponto. Eu não vejo inovação do Todd Haley. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma jogada manjada, que, vamos ser sinceros, até certo ponto funciona, mas não pela jogada, e sim pelos nossos jogadores. Porque é como nós defendemos. Nós temos playmakers, temos o Antonio Brown, que é o melhor wide receiver da liga, temos o Le'Veon Bell, que é um dos melhores running backs da liga, temos o Martavis Bryant de volta. Então assim, nós temos um pessoal que nos proporciona essas jogadas e nos proporciona uma melhor chance de sucesso nas jogadas, mas não são pelas jogadas em si, é pelo pessoal que a gente tem. As críticas, na minha opinião, pro Todd Haley são totalmente corretas. O ataque, infelizmente, e eu venho defendendo isso desde o começo do ano da temporada, o ataque tá ineficiente, o ataque tá decepcionando. Começo da temporada, pré-temporada, o que a gente falava? Esse ano o ataque vai ter que carregar o time, esse ano o ataque vai ter que ganhar jogo, a defesa vai ter que apenas segurar ali e fazer, a defesa só tem que não perder o jogo, era isso. E o que a gente tá vendo é o contrário. A gente tá vendo a defesa jogando bem. Você vai dizer que a gente cedeu 200 jardas contra os Browns, contra os Bears, cedeu 200 jardas contra os Jaguars, mas cara, a defesa tá jogando muito bem, tá surpreendendo muita gente, tá conseguindo turnover. O Shazier, sinceramente, tá jogando em um nível de que bota ele ali na disputa de defensive
Defensive Player of the Year, pelo menos no início de temporada, ele tá jogando naquele nível. Então, assim, o ataque que não tá conseguindo ganhar jogo pra gente. Contra os Jaguars, isso foi claro. A defesa levou o quê? 14 pontos. Sendo que 14 pontos, 7 pontos foram através de um turnover, que foi turnover do ataque. E aí os Jaguars pegaram a bola em uma boa posição de campo e anotaram um touchdown. E os últimos 7 pontos do jogo já foram no final, que o jogo estava basicamente perdido, numa corrida de 90 jardas do Fournette, que, sinceramente, é complicado você culpar a defesa depois de ver o ataque lançar 5 interceptações e reclamar porque a defesa cedeu uma corrida de 90 jardas no final do jogo. Foi erro, beleza. A defesa teve seus negativos durante o jogo? Teve. Mas o que fez a gente perder o jogo não foi a defesa, foi o ataque. O ataque foi péssimo. Tirando o Antonio Brown, o ataque não conseguiu nada no jogo. Então, assim, fica difícil da gente só ficar recorrendo para a defesa ser esse ataque. Inclusive, nós somos o time da NFL que mais gasta com ataque, que são mais de 90 milhões de dólares por ano. Esse ataque é ineficiente, pô. É revoltante. Precisa melhorar, o Todd Haley precisa mudar as jogadas, o Big Ben precisa jogar melhor, e a unidade como um todo, o ataque como um todo também precisa melhorar. Porque do jeito que tá, a gente não vai para lugar nenhum. Eu ia comentar exatamente isso que você falou sobre o ataque dos Steelers. Para quem não sabe, os Steelers têm realmente o ataque mais caro da NFL, no valor de 95.330.254 dólares. É isso que vale o ataque dos Steelers na mão do Todd Haley. O segundo colocado é o Raiders, para aspectos de comparação. O Raiders tem alocados no ataque 91.437.000 dólares. Uma diferença de 4 milhões, basicamente, o que a gente pode até considerar alto dentro da diferença das outras equipes. E repetidamente a gente comenta, como eu já falei aqui, sobre como o ataque não anda para frente. Então, eu acho que o problema do Big Ben tá mal, passa diretamente nas mãos do Todd Haley. Todd Haley se mostrando um péssimo play call. Muita gente questiona, mas o Todd Haley não pode ficar dentro de campo para receber bola que tais jogadores dropam, para receber tais bolas que o Big Ben mandam, etc e tal. Eu tenho a visão de que ele é responsável também pela execução das jogadas. Então, só para elucidar um pouco, quero falar. Foi a primeira interceptação do Big Ben, que o James Conner ficou para bloquear o Paul Zuluski, o linebacker que entrou em blitz. O James Conner perdeu, feito um Hulk que ele é, o bloqueio de forma muito feia, apressou o passo do Big Ben. O Vince McDonald foi com a mão mole e o Ramsey brilhantemente foi lá e pegou a bola. Incrível que ele foi com a mão mole, Ricardo, porque geralmente ele vai com a mão dura. Não recebe um passe, pô. Parece que a bola bate na mão dele e cai. Aí é sacanagem. Exatamente. E gerou a primeira interceptação. Então, tem muita coisa que precisa ser ajustada. A gente estava no. Diga-se de passagem que nessa primeira interceptação tem um mérito muito grande do Ramsey. Do Ramsey, né? Sim. Fez uma jogada sensacional. O Big Ben conseguiu achar o McDonald. Eu quero comentar, focar aqui, de fato, o Conner perdendo o bloqueio. Então, ele desenvolveu bem o Bell nessa questão. Eu sei que o Conner é um Hulk, e obviamente não vou tirar o Conner aqui para jogar pedra nele, então, porque o menino não tem muita culpa, mas só para elucidar um pouco mais dos tipos de erros que esse time comete. E para mim isso é puro coach. Se você quer deixar o Conner na jogada para bloquear, talvez não seja o jogador ideal para ficar do lado do Big Ben nesse tipo de situação. Outra coisa que eu quero comentar também sobre esse ataque, eu não estou sentindo a linha ofensiva segura como em anos anteriores. A linha ofensiva dos Steelers representa 1/5 do cap da equipe. A gente tem 40 milhões alocados nos jogadores de linha ofensiva. Obviamente, se aqui a gente vai entrar o salário do Hubbard, do Finney, do Matt Failer, do Hawkins, que os 4 juntos não dão metade, não dão 1/4 do salário do Villanueva, por exemplo, fazendo uma comparação absurda. Então não conta. O salário desses 4 estão aqui, mas no final o impacto desses 40 milhões é mínimo.
e a produção não é a mesma temporada passada. O Villanueva começou muito mal a temporada, mas contra o Jaguars, o rapaz lá de Maryland que joga no Jaguars, que eu não sei falar o nome, não vou passar vergonha aqui falando, o Ningo Akayohu, não sei falar o nome dele realmente. Um dos grandes pass rushers da liga se mostrando, não deu trabalho pro Big Ben. Ngakoue, obrigado. O Calais Campbell deu pressão, muita pressão em cima do coitado do Chris Hubbard. Eu nem culpo tanto o Hubbard, porque o cara é reserva, mas algo que a gente não viu muito foi como o De Castro apanhou do Malik Jackson no meio da OL. O Malik Jackson deitou muito em cima do De Castro. O De Castro foi um no factor pra frente do Malik Jackson. Não deu... Foi um adversário muito à altura. O De Castro que vinha jogando muito bem. O Foster também não tá no mesmo nível. O Pouncey, como sempre, consegue manter... É o único que consegue manter uma regularidade. Mas a OL, como geral, tanto protegendo o Big Ben, apressando ele em vários passes, quanto abrindo buracos para o Bell, tá diferente. E isso não me preocupava até domingo. O ruim de ter um jogo feito domingo é que ele escancara vários problemas que quem acompanha já conhece e fica meio que com receio de ser implodido e fica fazendo vista grossa. E domingo foi implodido, passou na cara de todos nós os problemas que a gente já conhecia e que muitas vezes eram disfarçados por conta das vitórias que vinham acontecendo. Então, eu fico preocupado, mas ao mesmo tempo eu tenho a plena certeza que domingo contra o Kansas City Chiefs o Steelers vai dar a volta por cima e a gente vai estar aqui semana que vem falando que Mike Tomlin é um deus, Mike Tomlin é um dos melhores técnicos da NFL. O Steelers é um time bipolar, é um time realmente bipolar, sabemos disso. É algo que não vem só dessa temporada. Há vários anos a gente sabe que os Steelers têm também a síndrome de Robin Hood, ou seja, ele rouba dos ricos e dá para os pobres, ou seja, a gente ganha dos times bons e perde dos times ruins, sempre tem sido assim. Steelers contra time bom, contra time, digamos assim, acima de 50%, tem um recorde positivo, não vou lembrar agora qual é, mas é um recorde positivo, e contra time abaixo de 50% é recorde negativo, é impressionante. Os Steelers realmente têm essa síndrome de Robin Hood. Você falou bem, Ricardo, quanto à linha ofensiva, que também tem regredido. Isso também justifica a questão do Big Ben não tá jogando tão bem assim. Afinal de contas, quando a linha cede muita pressão, o quarterback tem que se apressar e acaba jogando passes não tão bons. Sobre o ataque, eu queria falar também de uma pequena... eu não diria que é uma besteira, mas não é tão importante assim, mas é um pequeno comentário que eu queria fazer. Eu não vejo mais razão do Justin Hunter estar ativo para os jogos. Ele simplesmente não adiciona em nada para a equipe. Um cara que no jogo aéreo é invisível. Pelo que eu lembro, o Big Ben só lançou um passe para esse cara e o passe foi totalmente fora, não sei. Até na hora eu lembro que eu achei que foi um desentendimento do Big Ben com o Hunter, que o Hunter fez uma rota gol e eu acho que era pro Hunter parar na rota e voltar. O Hunter não adiciona em nada. Estamos botando o Hunter em ativo pros jogos e deixando o Eli Rogers de fora. Pra mim, o Eli Rogers, apesar de ter tido aquele fumble contra o Chicago Bears, ele dá muito mais opções no ataque do que o Hunter. O Hunter é invisível. Pelo menos o Eli Rogers ali pelo meio, ele fazia uma gracinha. Ainda mais nesse mundo de screens que o Haley adora, né? Também sei que o Juju tá ganhando a vaga de slot, mas eu, sinceramente, entre Hunter e Eli Rogers, se é pra ter um dos dois, que seja o Eli Rogers, que pelo menos o Eli Rogers faz alguma coisa. A justificativa do Hunter é a coisa mais... Eu tento imaginar o que passa na cabeça do seu Todd Haley e eu fico rindo. O Hunter foi contratado para ser aquele Red Zone Treat que o time precisava junto com o Martavis Bryant. Steelers in the Red Zone, não vejo nenhuma bola sendo direcionada. Eu nem vejo, nem percebo se o jogador Justin Hunter está em campo, nas 20 jardas finais de campo, ou quando o campo está curto. Então, sim, hoje a gente está num grau de desespero dentro do ataque que Eli Rogers pode ser considerado
uma salvação, uma válvula de escape. O Eli Rogers, querendo ou não, ele é um cara que o Big Ben confia, é um cara que dentro de campo, pelo menos o que mostrou na temporada passada, é melhor do que o Hunter. Então, a mensagem que o Big Ben deixou hoje no programa dele foi clara quando se referiu a Eli Rogers. Eu quero ele de volta. Se a gente for jogar dessa maneira que a gente tá jogando hoje, não é com o Justin Hunter que vai dar certo. Se pá, nem com o Martavis Bryant, talvez não esteja sendo utilizado da melhor maneira possível. Ou seja, o Eli Rogers que tem que ser utilizado como o Bryant está sendo utilizado hoje. Então, traz o menino de volta. Foi um fumble no punt, deixa o Brown no punt e deixa e ativa o Eli Rogers novamente. O grau que esse time hoje está de preocupação, de desespero no ataque, por mais que o Big Ben fale que não é hora de entrar em pânico, é hora de entrar em pânico sim. A luz vermelha, na minha opinião, ela tá ligada. Como eu comentei anteriormente, a má atuação do Big Ben, para mim, passa diretamente na mão da comissão técnica. Eu acho que estão dando muito palco para o Big Ben por conta desse negócio de aposentadoria. O spotlight nele está muito grande, quando eu acho que o Big Ben não está pensando em se aposentar. O Big Ben não tá com um pé dentro e um pé fora no jogo. Big Ben, após o jogo contra o Jaguars, estava visivelmente frustrado. O Germano até comentou comigo no WhatsApp como o Big Ben estava visivelmente irritado na entrevista dele. Quem não ficaria irritado depois de 5 interceptações, sendo 2 pick six em um jogo? Então o Big Ben falou aquilo de maybe I don't have it anymore, talvez eu não tenha mais isso. Ele falou claramente em tom de ironia, como desabafo. O bicho estava sendo bombardeado de todos os lados. Ele sabia que seria o responsável pela derrota, teoricamente. E o Big Ben, como um competidor que é, como um amante do jogo que é, vai estar nervoso. O Big Ben é um cara que sempre deixa as emoções transparecer. Isso aí nunca foi mistério pra ninguém. Big Ben nunca foi exemplo de controlar a cabeça durante entrevista. Obviamente ele não parte pra grosseria, ele só fica cortando do jeito que ele tava cortando no domingo. Então ele tá ouvindo, você jogou mal, você jogou mal, você jogou mal. Tomlin tem acabado de sair da coletiva, disse, ele não jogou bem, mas deixa que ele fale por ele. O cara tava visível muito, muito puto. Eu tava lendo o Will Graves, é um jornalista da Associated Press de Pittsburgh, cobre o Steelers. Ele comentou no Twitter que estava no vestiário após o jogo e tinha um jogador comentando: ei, o pessoal do Twitter tá falando que a gente é uma merda. Obviamente, traduzindo de maneira mais grosseira possível. Então, Big Ben tem pavio curto, ele vai ficar dando essas patadas e todo mundo acabou botando essa declaração dele no pedestal. Mike Tomlin, a coletiva hoje, disse que a mídia overreact, fica muito... gosta de vender muito jornal, basicamente, quando o Big Ben fala um negócio desse. E que ele já trabalha com Big Ben há 11 anos e não tem cara que ele confie mais do que Big Ben. Big Ben, no programa de rádio dele, também hoje disse que se ele não amasse mais o jogo, ele não estaria se importando do jeito que ele se importou após o jogo de domingo, na entrevista, onde novamente ele estava visivelmente irritado. No programa dele hoje, ele estava com a voz muito tranquila, estava bem confiante, deu a declaração que é muito bom para ele acordar na segunda-feira e lembrar que é um dos melhores naquilo que ele faz. É um dos melhores no mundo, na profissão dele, que é ser um quarterback da NFL. E que ele não perdeu em nenhum momento a confiança no seu jogo. Ele não acha que a mecânica do lançamento ou algo do jogo dele esteja diferente. Ele acha que continua sendo um dos melhores quarterbacks da NFL. Ele se irritou. Teve só uma parte que ele ficou visivelmente irritado, que foi justamente quando questionaram ele sobre o negócio se ele Big Ben, você não tá nem aí mais pro Steelers, você não tá nem aí mais pra temporada, você já tá com o modo foda-se ligado, eu quero me aposentar, não sei o que eu tô fazendo aqui. Então ele ficou muito irritado quando lembrou e foi questionado disso. Foi quando ele falou: se eu não me importasse, o jogo de domingo não me aborreceria. Então,
O Mike Tony hoje comentou que segunda-feira Big Ben chegou às instalações do Steelers, parecia um pistoleiro, estava focado, estava confiante. Big Ben, durante o programa de rádio dele, ele disse que domingo foi um tiroteio para ele e que ele perdeu, mas que continua sendo um cowboy. E que vai seguir, vai trabalhar a temporada para continuar, para dar a volta por cima. E se tem um cara que a gente sabe que dá a volta por cima, esse alguém é o tal do Ben Roethlisberger. Ainda está sendo muito injustiçado nesse primeiro momento. Provavelmente na hora do jogo, o Germano, você que está nos ouvindo, ficou extremamente irritado. Quem não ficaria irritado vendo seu quarterback lançar 5 interceptações sendo 2 pick six? Todo mundo fica irritado. Mas depois passa um pouco e você lembra. Big Ben é um dos melhores quarterbacks história da NFL, um dos mais vitoriosos que já passou por essa liga. Transformou novamente a franquia dos Steelers em algo vencedor em termos de título. Steelers passou um tempo na draga sem Super Bowl e Big Ben chegou botando o time em condições de ganhar. Então, ele merece por completo a chance de melhorar. Não é, como ele falou, não é hora de entrar em pânico. Com isso, Ricardo, nós chegamos ao principal ponto desse podcast, na minha opinião, e imagino que na sua, né, todo mundo. As 5 interceptações do Big Ben. A pior performance dele com a camisa dos Steelers em relação a interceptações. Eu diria que em relação ao jogo mesmo. Pelo menos em temporada regular, acredito que tenha sido o pior jogo dele com a camisa dos Steelers. E se não o pior, um dos piores, com certeza. Foi realmente algo que ninguém esperava, até por ser um jogo no Heinz Field, em casa. Os Jaguars não são um time ruim. A gente talvez tenha um pouco dessa impressão pelo histórico recente do time, porque os Jaguars até ultimamente realmente não eram um contender, realmente era um time ali que ficava com 5, 4, 6 vitórias no máximo na temporada. Mas hoje em dia, na minha opinião, isso aí mudou até por bons drafts, por investir bastante na free agency, bastante dinheiro. Enfim, o time tá mudado. Agora, essa performance do Big Ben realmente surpreendeu muita gente. Se a gente for analisar friamente as interceptações, a gente vai acabar vendo de que o Big Ben teve sua culpa, claro. Quando o quarterback lança uma interceptação, ele sempre tem culpa. Agora, depois que a gente esfriou a cabeça, que já não estava de cabeça quente por causa do jogo, quando a gente vai analisar o vídeo dos lances e tal, uma coisa que o Big Ben falou na entrevista é certa. Das 5 interceptações, em 4, eu não diria nem em 4, na verdade, para mim foram em 3. Das 5 interceptações, em 3, teve, digamos assim, uma interferência clara da defesa. E quando eu falo interferência, ou porque o passe foi desviado, ou porque bateram no Big Ben, fizeram pressão no Big Ben, que alterou a rota da bola. A primeira das interceptações, a gente já até comentou aqui, que era um passe pro Vance McDonald, ali não, ali acredito eu que foi um passe ruim do Big Ben mesmo, e que o Ramsey fez uma jogada sensacional. A última não teve interferência defensiva nenhuma, ele realmente estava no desespero, tentou uma bola na endzone, e a secundária dos Jaguars acabou pegando. Agora, a segunda, a terceira e a quarta, realmente tiveram interferência direta da defesa. A gente não pode culpar tanto o Big Ben. Em 2 delas, a linha defensiva desviou a bola, que muda totalmente a rota do passe e facilita a defesa de interceptar. E em uma delas, na verdade, o defensive end dos Jaguars acabou chegando no Big Ben na hora do passe e deu um leve toque no braço dele que também alterou a rota. Então, é compreensível a fala do Ben de que essas interceptações não foram totalmente a culpa dele, que a defesa fez a sua parte. Agora, na primeira e na quinta, eu não vejo como livrar o Ben disso aí, não. Realmente foi basicamente muito demérito dele. O Tony comentou isso na coletiva, analisando o tape do jogo. Ele acha que pelo menos 2 interceptações não foi culpa do Big Ben, mas que ao final do jogo, principalmente, o pessoal não quer muito saber disso, vai olhar os stats do quarterback, ver lá 5 interceptações, e o que vai portar no final é que o Big Ben vai fazer dupla com o Ryan Fitzpatrick como os únicos QBs na história da NFL lançar 5 interceptações e nenhum touchdown na partida de futebol americano, lamentavelmente. Acho que com isso, Germano, fechando já essa questão do ataque, a gente pode
tentar ter algum motivo mínimo para sorrir, que é olhar um pouco, pelo menos, a defesa até agora na temporada. E é engraçado, Ricardo, tu falar isso, porque a defesa cedeu de novo mais de 200 jardas pelo chão. E, incrivelmente, é o ponto positivo do jogo. Você vê a situação que o Steelers se encontra. Só quem acompanha, só quem assiste esse time entende o que o que você, Germano, o que nosso querido ouvinte sente. Então, muita gente na liga olha, o Steelers está 3-2, a campanha positiva, tá muito bom. Se tivesse 4-1, o Steelers muito bem, campanha positiva, tá ótimo. A gente ganha, o Tony fala que a gente ganha, todo mundo fala que a gente ganha, mas a gente sabe que ganha não jogando como a gente espera que o time jogue. Ganha por 2 posses de bola, como contra Ravens e Vikings e tudo mais, mas não é ainda daquele jeito que a gente, Steelers e tudo mais, e só quem acompanha os jogos sabe. Enfim, é novamente a defesa cedendo mais de 200 jardas terrestres pelo chão. Para as partes de comparação, entre 2000 e 2015, o Steelers cedeu 200 jardas em um jogo dentro do universo de 234 partidas possíveis. De 2015 para cá, o Steelers já cedeu mais de 200 jardas 4 vezes. É preocupante. Eu sei que no final a defesa estava entregue, estava cansada, estava frustrada e tudo mais, mas isso não é justificativa para ceder uma das maiores corridas da história dos Steelers, que foi de 90 jardas do Fournette. Inclusive, Ricardo, eu tenho até uma pergunta para te fazer, uma pergunta oportuna. Qual foi pior, a corrida do Fournette ou a corrida do Terrell Pryor lá em 2000 e... Lá vai bolinha. A do Pryor... Eu ia falar uma coisa aqui, mas a gente iria perder a audiência. Então siga lá, pelota. A do Pryor no início do jogo, o Lamar Woodley perdido, o Trevor Lamar perdido, final de carreira para ambos, ninguém sabia o que estavam fazendo em campo, erraram o gap, enfim. Eram jogadores experientes e que aquele erro não poderia acontecer. Mas novamente não vou me alongar para não perder a audiência. A do Fournette, defesa jovem, Sean Davis indo com a vontade que o jogo acabasse logo, porque o Sean Davis voltou a abrir um tapete vermelho pro Fournette correr. E o que me preocupa é ceder uma corrida grande dessa, não a situação do jogo, é que passa na minha cabeça o filme daquela derrota pro Dallas Cowboys na temporada passada, onde era uma situação decisiva e a defesa contra o jogo corrido simplesmente abriu caminho pro Zeke Elliott correr. E que isso, se aconteceu no garbage time, acontece em crunch time, acontece em qualquer momento no final da partida, quando a derrota parece estar, ou já está, iminente. Então, eu não entendo porque James Harrison, um exímio run stopper, fica inativo em dia de jogo. Sei que tem aquele argumento clichê de que Forte, Matakevich, Tiki e Loimotes são os caras do Special Team, mas você consegue identificar pelo menos outras posições para poder tirar o chapéu em dia de jogo. Então, quando o Gilbert voltar, hoje só tem um OL basicamente sendo inativo, inativa 2, bota o Harrison em campo. O Harrison como run stop é muito bom mesmo. A gente viu como a defesa evoluiu ano passado quando o Harrison entrou em campo. Para mim, a melhoria passa diretamente por isso. Para mim, tem que dar uma chacoalhada, mudando de posição mesmo, como foi quando deixaram o Jarvis Jones no banco no ano passado. O Dupree tá jogando nada mesmo. É um dos piores jogadores da defesa atualmente. Contra o pass rush, só alguns flashes raros. Contra o jogo terrestre, inexistente. Não existe Bud Dupree defendendo o jogo pelo chão. Não sei se você compactou dessa minha visão também, Germano. Concordo categoricamente, Ricardo. Concordo categoricamente. Eu não consigo chamar o Dupree de bust, porque
Ele é um bom jogador, eu não vou mentir, eu gosto do Dupree. Agora, no jogo corrido, realmente ele tem decepcionado. Ele tem decepcionado. Sabemos dos problemas dele com lesão, sabemos também dos problemas contra o jogo corrido. Agora, pelo menos em pressão ao quarterback adversário, eu vejo ele como um jogador bem interessante até. Eu gosto bastante dele nesse aspecto. Também é complicado eu chamar alguém de bust nessa posição depois de ver o Jarvis Jones, né? Porque aquilo ali é assim, é o protótipo de bust killers de outside linebacker. Se você que está nos ouvindo agora for olhar os números da defesa CVD no passe, vai ter um leve sorriso em ver os números. De fato, hoje, talvez o Steelers seja a segunda melhor defesa, ou quiçá, não estou com os números aqui na minha frente, a melhor defesa contra o jogo aéreo. Juntando as duas derrotas para Bears e para Jaguars, o Steelers cedeu menos de 200 jardas aéreas nessas partidas e só cedeu 7 recepções para wide receivers. Pode estar pensando, a efeito Joe Hayden, desenvolvimento do Ari Burns, onde sinceramente... defesa contra o passe na NFL. Maravilha. Toda a gente sabe, você, cara, o ouvinte também sabe que esses times não lançaram a bola contra os Steelers. Boros, o segundo tempo inteiro, lançou um passe. Não precisaram de quarterbacks. Mike Glennon não precisou fazer nada para ganhar dos Steelers. Blake Bortles também não precisou fazer absolutamente nada para ganhar. Só precisou pegar a bola e dar para o Fournette. Foi isso que ele fez. O Big Ben fez muito por ele também, que o Big Ben, como você deu 14 pontos. Se for ver de turnover mesmo, 20. Porque o primeiro teve aquela primeira interceptação do Ramsey que gerou o touchdown do Fournette. Então, vindo do ataque, foram 14 pontos do turnover, mais 6 que erraram o extra point, 20 pontos na conta exclusivamente do ataque, e nem seria suficiente para vencer o jogo, porque ficaria 10-9, porque o ataque é inútil na red zone. Mas a gente já falou muito sobre isso. É melhor a gente ter começar a falar de ataque de novo, porque não tem condição. O ataque na red zone é uma verdadeira negação. Se o ataque está ineficiente desde o começo da temporada, na red zone ele está uma negação. Foi ridículo com os Jaguars, foi ridículo. E só para concluir rapidamente a secundária, não sei se Germano ou se você ouvinte compactua comigo, eu tô extremamente irritado com o Burns. Eu fiz até uma brincadeira no grupo da gente que muita gente, quando eu digo muita gente, 95% da torcida dos Steelers detesta o Mike Mitchell. Eu faço parte dos 5% que eu não vejo problema nenhum. Ele, sendo bem honesto, não vejo problema no Mike Mitchell. O Mike Mitchell tá longe de ser um dos principais problemas dos Steelers. Mas o que o Mike Mitchell é para vocês é o que o Burns é para mim. Quando eu vi o Burns cedendo aquela recepção, fazendo o tech, comemorando, feito um louco depois, eu dei vontade de dar um soco na televisão. Eu fiquei com muita raiva dele. A primeira descida, clara, o Burns sai comemorando, gritando para todo mundo ouvir, e para piorar a situação, o Mike Tomlin vai lá e desafia a jogada, onde foi claramente um first down na recepção. O Burns é um jogador soft, contra a corrida inexistente, assim como o seu Bud Dupree, assim como, infelizmente, se mostra algumas vezes, o senhor Sean Davis. O Burns não tem moral para sair gritando com todo mundo. O Burns não é um shutdown corners, o Burns não é um jogador que faz muita interceptação. O Burns tem zero razão para sair gritando para quem quiser ouvir. Por isso tem a mínima moral pra fazer algo desse tipo. O Hayden, ele tá quieto na dele, o coitado do Hayden, o Hayden nem aparece no jogo. A gente mal lembra do Joe Hayden e novamente continua assim, que o Joe Hayden tá, pra mim, ele não tá jogando mal, tá bem ali. O quarterback adversário não lança passe contra a gente. Como se o Bortles deu um passe no segundo tempo inteiro. Um passe. Porra, não tem condições. E só para concluir a secundária, o lance do Mike Mitchell ficou famoso na internet esses dias, que o Fournette deu aquela chamadinha pro Mike Mitchell vir. O Mike Mitchell veio e deu um teco perfeito no Fournette e saiu gritando. Eu não acho que o Mitchell saiu gritando como comemoração. O Mitchell saiu gritando de raiva porque o time estava perdendo. A defesa não mostrava reação alguma e o Fournette foi provocar. O Mitchell estava visivelmente frustrado e foi com raiva.
O Mitchell queria ir na maldade mesmo no Fournette, indo por baixo, foi um tackle muito certeiro. Eu não acho que ele saiu comemorando como os críticos do Mitchell, 95% do seu do Steelers, 100%, com todo o perdão da audiência do nosso podcast, achou. Eu acho que ele saiu irritado, frustrado, com raiva dentro da situação do jogo. Assim como o Big Ben, o Mitchell é um cara extremamente emotivo, como a gente já sabe, que já gerou muitos problemas para ele, até dentro do Steelers mesmo. Quem não lembra, o Mitchell, depois do jogo contra o Ravens, xingando a torcida do Steelers inteira no Twitter, e o Mitchell passou quase mais de um ano afastado das redes sociais depois daquilo. Então, não, o Mitchell estava só expressando as frustrações dele. A gente falando sobre a defesa, eu tenho um pequeno ponto também, assim como eu tive no ataque, e eu tenho certeza que você compartilha do mesmo entendimento que eu, Ricardo, até porque você já comentou isso. E que pra mim, nesse jogo do domingo passado contra os Jaguars, ficou mais evidente ainda. O Keith Butler tem que encontrar um modo de deixar o Javon Hargrave mais em campo. Concordo plenamente. Tem que encontrar um modo de deixar... Se vire. Literalmente, se vire para arrumar. Exatamente, ele tem que encontrar um jeito de deixar o glorioso Jay Wobble, que é o apelido dele dentro do vestiário, na verdade, o nosso queridíssimo Jay Wobble em campo. Olha, contra os Jaguars, eu notei que o center era o reserva, que o titular devia ter machucado, não sei o que aconteceu, mas que não jogou. Apesar de ser o center reserva, independente disso, o Hargrave dominou o jogador. Por diversas jogadas, o Hargrave chegava muito rápido perto do Blake Bortles, ele realmente estava dominando o center. Tanto que depois do primeiro quarto, numa parte do segundo, começaram a fazer a duplinha lá, o center e o guard no Hargrave, para ver se parava. E mesmo assim ele ainda conseguia, uma vez ou outra, conseguir uma penetração legal. Isso demonstra claramente que não existe mais aquele, pelo menos nos Steelers, não existe mais aquele papel de nose tackle que só para a corrida no time titular. O Hargrave mostra pra gente que ele tem que ser muito versátil, tem que ser tanto bom no jogo terrestre como contra o jogo aéreo, como contra o passe, e chegar na pressão do quarterback adversário. É um jogador que está jogando muito ultimamente e que o Keith Butler precisa arrumar um jeito de deixar mais ele em campo. E o Butler que se vire. Isso aí é o que a gente vem batendo na tecla desde a semana 1. Para mim, tanto o defeito do Butler passa direto para o mesmo defeito do Todd Haley. Butler, eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo e comento quantas vezes for necessário. Butler é um cara que, assim como o LeBeau inovou, revolucionou o sistema defensivo da NFL, o Butler também quer. Butler quer ser um cara criativo, quer ser um cara inovador, Butler quer inventar formação, Butler quer jogar com 3 safeties, o Butler quer jogar com 5 linebackers, o Butler quer jogar com 2 jogadores na linha, só com o Hayward e o Tuitt, quando pra mim é um experimento que é o que os americanos chamam de gamble, é uma aposta muito grande e que não vale a pena. Pra mim, não vale a pena. Então, a gente tem o Hargrave, que se mostra assim, um exímio nose tackle para ficar ali no meio da DL. E talvez o feijão com arroz, o velho e bom 3-4, seja o ideal mesmo. Não tem para que continuar insistindo em abrir o playbook. Não, o Butler é um cara inovador, é o principal pupilo do Dick LeBeau, ficou anos e anos na asa do Dick LeBeau. Então o Butler tem que revolucionar o jogo, assim como o LeBeau fez. É críticas para ele também. Eu sei que o Steelers é um dos principais times no pass rush da NFL, mas se for ceder 200 jardas terrestres por jogo, os times não vão nem lançar a bola contra os Steelers, vão ficar só na corrida mesmo e tá tudo certo. Só quem vê jogo entende como o time realmente é, porque a defesa com certeza é uma das piores contra o jogo terrestre. Eu não sei se ela é a pior, não, depois de quase jogos seguidos de 200 jardas pelo chão, intervalo de 3 semanas, foram 2 vezes isso. Não sei se ela já tá a pior da NFL, mas se não tiver, com certeza no top 5 ela já tá. E mesmo assim, eu não vejo o jogo terrestre como, digamos assim, como uma fraqueza gigantesca da defesa. Ela falha muito contra o jogo terrestre, e isso é fato, como no jogo contra os Bears, que o Howard e o Tariq Cohen destroçaram a gente várias vezes, durante várias jogadas. Contra os Jaguars agora, que especialmente no quarto, a gente não conseguia parar o Fournette.
Os Jaguars começaram antes da linha de 10, uma campanha, e terminaram no meio de campo, só correndo com a bola. A defesa sabia que vinha corrida e não conseguia parar. Isso é um absurdo. Tudo bem, estava cansada, estava desmotivada, beleza. Entra na equação. Mas a defesa tem que melhorar nesse aspecto. Porém, não é tão ruim quanto parece. É porque foram duas performances nos stats, nos números horrendas, cedendo mais de 200 jardas. Então, acaba prejudicando bastante o ranking da defesa nesse aspecto. E contra o passe é o que a gente falou. Não lançam muita bola contra a gente, então a gente não leva muita jarda. A nossa secundária ainda não foi realmente testada. Porque os 5 jogos que nós tivemos agora era a parte mais fácil do nosso calendário. Muita gente dizia que a gente ia estar 5-0 ou, na pior das hipóteses, 4-1. Eu achava que ia ser um 4-1. E agora estamos em 3-2. Vamos enfrentar, me adiantando já um pouco, na próxima rodada, o Kansas City Chiefs, que é o único time invicto da NFL, na casa deles, no Arrowhead, que é o estádio mais barulhento da liga. Então, assim, vai ser um desafio muito grande. Mas, Ricardo, eu tô com você. Steelers vai dar a volta por cima. Eu não digo nem que vai ganhar, mas que vai jogar melhor, vai. Porque time bipolar é o nosso. Sem ter a menor dúvida, isso aí talvez seja a principal característica de Mike Tomlin. Tomlin merece ouvir várias críticas, principalmente nessa temporada, merece ouvir muito mesmo, mas ele consegue dar a volta por cima na partida seguinte, principalmente depois de um vexame como foi no domingo contra o Jacksonville Jaguars. Então não tem cenário melhor do que enfrentar o melhor time da NFL atualmente, que é o Kansas City Chiefs, fora de casa, um estado extremamente hostil, e é onde também Big Ben gosta de jogar. Você havia comentado os números de Steelers contra times com campanha negativa, contra campanha positiva. Eu localizei aqui. Então, para a gente ficar animado para domingo. O Steelers, desde 2014, contra times com campanha negativa. Campanha 2-2, 3-3 ou pior, basicamente. Comprovadamente 50% igual ou menor. São 25 jogos onde os Steelers têm 11 vitórias, 14 derrotas, 287 jardas por jogo pro Big Ben, 26 touchdowns e 20 interceptações para o quarterback. Em jogos onde a equipe enfrenta equipes com aproveitamento positivo, com campanha positiva, são 20 jogos. O Steelers tem 17 vitórias e 3 derrotas. Big Ben lançou 52 touchdowns contra 15 interceptações nessas partidas e tem uma média de 310 jardas por jogo contra times com campanha positiva. É o que está sendo um clichê nesse episódio. A gente não sabe por que isso acontece. Isso é diretamente relacionado à comissão técnica, que a gente também não sabe o que passa na cabeça deles para que isso venha acontecer. Então, domingo vai ser difícil, o Germano comentou. Talvez a gente não ganhe, mas jogar mal, eu acho que a gente não vai jogar. A gente vai cair, se for cair, vai cair muito em pé e, querendo ou não, a derrota fora de casa contra Kansas City também não é o fim do mundo ainda. Eu lembro para vocês que ano passado, depois da derrota pro Dallas Cowboys, o Steelers estava com uma campanha negativa de 4 vitórias e 5 derrotas e chegou na final de conferência. Tudo é uma questão de perspectiva. A gente for olhar os últimos 12 jogos de Steelers, são 10 vitórias e 2 derrotas. Então, só a gente vai entender. Se você não for do Steelers, está ouvindo a gente porque gosta do nosso trabalho, muito obrigado. Mas talvez você não esteja entendendo nada porque a gente tá com um alerta vermelho tão ligado em um time que tem um retrospecto de vitórias tão bom quanto o Steelers. Nem a gente sabe, ouvinte, nem a gente sabe. Exatamente. A partir desse episódio, a gente meio que deixou isso de lado nas últimas edições, de um bom tempo para cá, inclusive, é envolver mais você, nosso querido amigo ouvinte, nos nossos episódios. Então, hoje mais cedo, eu soltei para vocês mandarem perguntas, e foi unânime, sem brincadeira alguma. A pergunta do Davi Gustavo de Lima, do Alberto Henrique, do Dantas, do José Ortiz, do Fernando também, do Flávio, do Ângelo, foi só questionando de fato Todd Haley e o gameplay do ataque. A gente secou muito esse assunto no episódio de hoje. Só para fechar de vez, para o compromisso com os nossos amigos ouvintes, sim, para a culpa estar nos ombros do Todd Haley. Eu não sei porque o Steelers não lançou
contra a pior defesa contra o jogo terrestre? É uma pergunta que nem os jogadores, quando questionados, souberam responder. Mas isso é uma tendência dentro do universo do Pittsburgh Steelers. Eu fui buscar de um jogo de alguns anos atrás, que foi um épico jogo no Heinz Field entre Pittsburgh Steelers e Denver Broncos, lá em 2014, 2015, ano que o Broncos foi campeão. Foi já no final da temporada, o jogo no segundo horário, foi extremamente épico, uma virada incrível que Big Ben conduziu contra a forte defesa do Broncos, que era a melhor defesa contra o jogo aéreo na época na NFL. E, coincidentemente, o Big Ben naquela partida também lançou 55 bolas. Foram o número do Big Ben naquele dia. Foram 40 passes completos, 55, para 380 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações que o Big Ben teve naquele dia. Então, é uma fórmula que eles vão ter seus motivos, que a gente nunca vai entender. Eu lembro também de outro jogo contra Seattle, fora de casa aqui, o Big abandonaram o jogo terrestre e botaram o Big Ben em shotgun várias vezes, e foi um tiroteio, aquela partida em Seattle, e é previsível quando tem esses jogos, tem esse tipo de coisa. Literalmente levantar a cabeça e torcer muito que a luz ligue. Do mesmo jeito que ele ligou temporada passada, que repita nesse ano. A temporada passada foi na defesa e que esse ano seja um choque para o ataque, porque, meu amigo, do jeito que as coisas estão, eu vou dar uma de Caio agora, parecer o Caio falando. Nem para playoffs esse time vai, ousa falar isso se continuar desse jeito. E se for para os playoffs, vai ser muito mais demérito dos Steelers, porque a AFC Norte é uma bagunça. Bengals, Ravens, Steelers e Browns são se mostrando a verdadeira episódio dos Trapalhões. São times bem estranhos. Inclusive, Ricardo, o top 4 dos quarterbacks mais interceptados da NFL são os 4 quarterbacks da AFC Norte. Para você ver a situação que tá a nossa divisão. A gente ainda lidera, a gente ganha do Ravens no duelo direto. Aí, enfim, a gente se alongou muito hoje. Acredito que já podemos ir para as considerações finais, meu amigo Germano, e, como sempre, vamos emendar já com o palpite do jogo contra o Kansas City Chiefs. Chegamos no final do programa, a hora das considerações finais. Eu tenho uma consideração final, na verdade não é nem algo novo, eu apenas queria reiterar que eu também não entendo, Ricardo, por que o James Harrison não tem jogado. O Tomlin deu desculpa quando deixou ele inativo pela primeira vez, que era por causa de uma doença, que ele estava meio mal, que não estava preparado para o jogo, mas depois daquilo ele continuou inativo. Ele provavelmente está curado, não tem mais nenhum problema físico e continua inativo. Eu não entendo por que o James Harrison, além de uma presença veterana que ele tem, que nós sabemos que ele tem, ele ainda rende bastante, ou pelo menos rendeu na temporada passada. Eu não consigo entender o porquê essa insistência do Tomlin deixar o James Harrison inativo. Previsões para o jogo, complicado. Segundo horário, no Arrowhead, como eu já falei, um dos estádios mais inóspitos da NFL, mais barulhentos também, contra o único time invicto. Por outro lado, geralmente os Steelers jogam bem contra esse tipo de time, nesse tipo de jogo, incrivelmente, mas dessa vez eu não vou poder dizer que a gente ganhou o jogo, não. Acho que a gente vai perder. Não vamos perder de muito, não vai ser uma lavada. Acredito nisso, que não será uma lavada. Então, eu vou dizer o quê? 28-21 pros Chiefs. Eu acredito que esse seja um placar bom. E depois é olhar pro resto da temporada e esperar que o time, depois de um jogo que eu acho que será bom contra o Kansas City Chiefs fora de casa, que o time pegue o embalo e entre numa sequência boa de vitórias. Mas infelizmente domingo que vem acredito eu que será uma derrota por 28-21. Minhas considerações finais é o que o senhor Mike Tomlin comentou hoje. Ele, quando foi questionado sobre o balanço da equipe, ele disse que o Steelers joga para ganhar e não se preocupa muito se o time lança, se o time corre muito com a bola. Então, eu pesquisei aqui e pela temporada o Steelers tem concentrado em jogadas de passe 61,4% das jogadas do seu ataque e de corrida 38,6%
do seu playbook, tendo o running back mais bem pago da NFL. Para aspectos de comparação, o Chiefs tem 56,1% de jogadas de passe contra 43,9% de jogadas de corrida. A gente vê o equilíbrio e vê o papo clichê de que para você ser vitorioso na NFL, você tem que ter o jogo equilibrado, você também tem que correr com a bola. Se você não tiver um quarterback no nível Aaron Rodgers, que o Packers, até pelas lesões, concentra 65% das suas jogadas, basicamente, nas mãos do A-Rod, que também corre, visualmente é um quarterback bem móvel. Você tem que equilibrar. Então, os Steelers tem que equilibrar, não pode entrar em pânico. Novamente, o time estava ganhando no metade do terceiro quarto. E mesmo assim, o Steelers estava com quase o dobro, estava mais que o dobro de jogadas de passe do que de corrida. Então, balanço naquele jogo não foi em nenhum momento gameplay da partida. Correr também não foi em nenhum momento do jogo. Então, o Todd Haley vai ter que trabalhar muito isso se a gente quiser ter sucesso no domingo. Você tem o melhor running back da NFL, atrás de um OL cara, atrás de um OL que o time confia, que é comandada por talvez a principal mastermind de OL dentro do universo da NFL, que é o Mike Munchak. Então, não há desculpas para que não se equilibre um pouco mais esse jogo, essa relação entre passes e corridas. E olha que Bell vem de um jogo contra Baltimore, onde ele correu a se fuder de correu. E mesmo assim o jogo está muito desbalanceado para o lado dele. E a gente teve sucesso com o Bell jogando fora de casa contra o Ravens, que é uma boa defesa contra o jogo terrestre. Outra coisa que eu queria adicionar é só um número mais em termos de curiosidade mesmo, e talvez tenha a ver com o fato de Big Ben querer o Eli Rogers de volta. Big Ben tá tendo sucesso em um universo dentro do jogo, que é quando alinha 4 wide receivers, um tight end, e ele fica sem ninguém do lado dele, ou seja, o backfield fica vazio, fica sem ele sair na shotgun. Então, foram 10 passes que o Big Ben tentou nessa situação nessa temporada, ele completou 9 deles para 135 jardas. Talvez o Jesse Hunter não seja o melhor jogador para esse tipo de situação, em que ele veja o Eli Rogers como uma válvula de escape para que chegue no lado dele e fale, vamos botar mais jogada desse tipo aí para mim, que eu tô me sentindo bem confortável quando eu vejo vários wide receivers abertos dentro do campo. Então esse foi um bom número que o pessoal do Steelers zipou, como sempre, trouxe pra gente. Palpite pro jogo, eu acho que a gente vai vencer e vai ficar aquele jogo bem truncado a partida toda, onde a genialidade de Antonio Brown vai sobressair e a gente vence esse jogo por 23-20, porque a gente tem que se fuder de sofrer com o field goal do Boswell no final da partida. Acho que é importante citar que o Travis Kelce, ele parece estar com uma lesão. No jury report da partida só sai na quarta-feira, a gente não tá gravando na quarta-feira, então a gente pode afirmar, mas o Travis Kelce, ele saiu machucado do jogo no domingo, algo pra gente algo para se observar durante a semana. Algo mais para considerar, Germano? De minha parte, não. Eu estou apenas esperando o seu trocadilho perspicaz no melhor estilo Danilo Batista para terminarmos o podcast de hoje. Eu não tenho a habilidade do Danilo em criar encerramentos inusitados, mas se você não quiser ter a sua vida comandada por Mike Tomlin, Todd Haley e Kit Butler, vá agora mesmo, lá no iTunes e dê 5 estrelas pra gente, que vai ser muito importante para o nosso trabalho, para divulgação, vai chegar para mais gente, mais fãs de NFL, mais fãs do Pittsburgh Steelers, que são muitos por aí. A gente se faz presente no site do fambonanet.com.br e é isso aí, convida mais gente para ouvir, divulga nosso Twitter por aí. Eu sei que a gente não tem uma página do Facebook ativa, a gente tá no Instagram e é isso, pessoal. Um grande abraço e esperamos voltar aqui na semana que vem com melhores notícias. Até mais. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.